God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. And we reach towards you, Jesus.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Nós hoje daremos continuidade ao nosso estudo da nossa revista Os Céus de Deus, de autoria do pastor Walter Bastos. A lição de hoje é a lição número 8, que tem por título Pensar no Céu é um Mandamento. Amém? O nosso texto bíblico está em Colossenses. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Está em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Vocês têm aí na tela e eu gosto de ler na minha Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Senhor meu Deus, glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Te louvamos, ó Senhor Jeová, e declaramos que o Senhor é o nosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus, e não há outro além de ti. Único, digno de honra, glória e louvor. Rendemos graças a ti, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, os teus filhos e filhas, os que te amamos, ó Deus bendito. Agradecemos por esta oportunidade e te pedimos, ó Senhor, dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, para que possamos aprender da tua santa palavra e da tua sã doutrina, e aprendendo, coloquemos em prática no nosso dia a dia, de maneira que tenhamos uma vida agradável diante de ti. Santo Espírito, ilumina-nos, ajuda-nos, dá-nos esse entendimento. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor, te dando graça sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, chegamos à nossa lição número 8 já, caminhando já para sessão final, para a parte final da revista, que tem 13 lições, não é? A lição de hoje tem o formato já conhecido, tradicional, né? O texto, o objetivo, a introdução e depois a exposição em 3 partes. Essas partes têm as suas subdivisões, depois a conclusão e as perguntas para revisão. Um tema muito interessante, pensar no céu é um mandamento, tá? Não é uma faculdade, algo que você pode fazer ou não. É um mandamento. Amém? Nós temos o texto aí na tela, e o objetivo da lição é: precisamos manter sincero desejo de conhecer a Deus, refletir sobre os céus, contemplar a Cristo face a face e viver para o seu eterno louvor. Que maravilha, não é? Tem sido uma bênção o estudo dessa revista, Os Céus de Deus. É muito edificante, tem aumentado a nossa fé, principalmente nesses dias que são tão trabalhosos. Nós precisamos clamar ao Senhor: aumenta, acrescenta-nos a fé, Senhor. Sim, para que a nossa esperança fique viva e nós consigamos caminhar até o glorioso dia em que Ele vem nos buscar. A revista é da editora OBPC, o pessoal lá da sede, né, da Igreja de Jundiaí tem a revista e nos acompanha. Quem não tem e quer adquirir essa revista, entra no site da obpcjundiaí.com.br, lá tem o link da editora OBPC, que é a nossa editora. E lá você vai encontrar essa revista, ainda tem para adquirir, está acabando, mas ainda tem. E além dessa revista, tem outros materiais ali de excelente qualidade gráfica e qualidade doutrinária, teológica, vocês vão gostar. Entrem e aproveitem, ok? Quero agradecer, também antes que eu me esqueça, vocês também podem baixar o aplicativo da OBPC Jundiaí, tá? É uma novidade aí, tá? E por ali vocês têm também acesso ao material da nossa igreja. Inclusive, essas lições você pode ouvir no podcast, né? Que coisa, não?
E obrigado, né? Nós agradecemos a equipe de mídias da Igreja Sede, né? Que tem desenvolvido essas novidades para a gente. Então, você pode baixar também o aplicativo. Agradecendo sempre a Deus por tudo isso, aos nossos pastores que têm nos apacentado, têm orado, né, por nós e têm nos abençoado no nosso ministério. Agradecer também ao nosso irmão Klinger, que, além de ser o líder do Ministério de Louvor da Igreja Sede, é quem tem me ajudado, tem sido essencial, né, nessa preparação do estúdio, de gravação, para que eu possa me dedicar ao ensino. Ele que faz toda essa parte tecnológica. Que Deus abençoe, continue abençoando mais ainda os nossos irmãos que têm nos ajudado. Então, o objetivo da lição, conforme dissemos, é que precisamos manter sincero desejo de conhecer a Deus, refletir sobre os céus, contemplar a Cristo face a face e viver para o seu eterno louvor. Na introdução, eu quero ler, antes desse texto que vocês estão vendo aí, eu quero ler a nota de estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu gosto muito de usar, né? Os irmãos já perceberam, é um material muito valioso. Ele diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima, quando ele comenta o capítulo 3, o versículo 2 aqui de Colossenses. Uma vez que nossa vida está com Cristo no céu, devemos fixar nossa mente nas coisas lá de cima e deixar que nossas atitudes sejam determinadas por elas. Devemos estimar, julgar, olhar e considerar tudo, partindo da perspectiva celestial. Nossos alvos, atividades e ambições devem ser a busca das coisas espirituais, resistir ao pecado e revestir-se do caráter de Cristo. A graça, o poder, a experiência e as bênçãos espirituais estão com Cristo no céu. Ele outorga, ou seja, ele nos concede essas coisas a todos os que com sinceridade pedem, buscam com diligência e batem a porta com persistência. Amém, irmãos? Então, essa é o estudo, né? Essa nota de estudo a respeito de pensar nas coisas que são de cima. A introdução vai dizer o seguinte: em tempos proféticos, onde muitos não suportam a sã doutrina, antes se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças, Deus nos ordena buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Quero fazer uma pausa aqui, um parênteses aqui. Quando ele fala em tempos proféticos, ele cita na revista 2 Timóteo 3:1, a segunda carta de Paulo a Timóteo 3:1, quando ele diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, os tempos que nós estamos vivendo, tá? E aí ele diz ali, onde muitos não suportam essa doutrina, antes se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças, nós podemos ler em 2 Timóteo 4:3, que eu quero ler. Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. A Bíblia de Estudo vai falar o seguinte sobre esses tempos proféticos, que são os tempos dos nossos dias. Nós estamos falando do hoje, do nosso hoje. Diz assim: os últimos dias incluem a era cristã na sua totalidade. Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproximar. Os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior da iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Paulo faz essa advertência a fim de reanimar os obreiros, que com suas igrejas permanecerem leais a Cristo e a sua palavra. A plena bênção da salvação em Cristo e o poderoso derramamento do Espírito Santo continuarão à disposição dos que permanecem leais à fé e à prática dos ensinos do Evangelho. A apostasia na igreja redundará em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos. Ou seja, nós estamos vivendo esses últimos dias com o aumento da iniquidade, os padrões morais estão lá no chão, né? Estão no nível baixo moralmente, né? Muito falso ensino, muita heresia, muita blasfêmia, muito relativismo, né?
Tem muita gente aí falando que o profano é santo, que o errado é certo, e tem muita gente embarcando nessa balela, nessa mentira, tá? Então, mas em contrapartida, os que permanecerem firmes, o Senhor vai dar graça, vai dar poder, tá? Se permaneça firme, não é impossível, não. Não é impossível, não. Senão, ninguém subia, ninguém ia para o céu, né? Tá? Então, permaneça firme. Quando ele fala aqui dos mestres, né, virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, ou seja, essa palavra de Deus, a palavra simples, não vai agradar. As pessoas têm que ficar inventando moda, inventando novidade, tá? Para poder encher a igreja, para poder gerar emoção, para poder... Não é isso. A palavra, ela confronta. A palavra confronta cada um de nós com o pecado, para que o Espírito Santo faça a obra de regeneração, de transformação, de santificação. Mas isso não agrada mais. Então, eles não suportam a sã doutrina mais. E aí tem coceira nos ouvidos e amontoam para si essas novidades todas para atender a sua própria cobiça, as suas próprias concupiscências, para atender os desejos da sua própria carne. Tá? É isso que a palavra está falando. Quando ele fala aqui na nota, né, não sofrerão essa doutrina, olha só o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal. No decurso da história da igreja, sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação tornar-se-á pior. Não sofrerão a sã doutrina, isso quer dizer o quê? Muitos dirão ser cristãos, frequentarão as igrejas, mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenando que o crente separe-se da injustiça e do mundo, né? Desviarão os ouvidos da verdade. A autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas. Isso já tem acontecido, né? Isso já tem acontecido. Você não pode dar uma palavra dura. Você não pode admoestar, exortar, corrigir. Né? Você só tem que dar palavra de vitória, de prosperidade. Né? Prestem atenção para ver. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem um evangelho menos exigente. Já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, de pecado, de perdição, de necessidade de santidade e de separação do mundo. A palavra diz que amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Ou seja, esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus. Buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos. Escolherão pregadores com dons de oratória, com habilidade de divertir o povo e com uma mensagem que lhes assegure que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne. O Espírito Santo adverte todos que permanecem fiéis a Deus a se submeterem à sua palavra, que lhes aguardam perseguição e sofrimento por amor à justiça. Além disso, devem separar-se das pessoas das igrejas e das instituições que negam o poder de Deus para a salvação e que pregam um evangelho modificado. Devemos sempre ser leais ao Evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros de Deus, que o proclamam como ele é. Assim, poderemos ter certeza de estreita comunhão com Cristo e de tempos de refrigério na presença do Senhor, seja em que tempo for. Amém? Parece pesado, irmãos, mas é a verdade. Não é? Nós temos que falar a verdade. Temos que falar a palavra de Deus. Voltando para a introdução, então... Em tempos proféticos, onde muitos não suportam essa doutrina, antes se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças, Deus nos ordena buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está. O que impede os crentes de se desprenderem das coisas que são aqui da terra? E ele cita primeiro aos Coríntios 7,31. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que está escrito lá? Deixa eu ver se eu localizo rápido aqui. Ó. Primeiro aos Coríntios 7,31, né? Está aí na sua revista. Anota, os que usam deste mundo, a palavra diz, né? Os que usam deste mundo. Ele diz assim, vivemos num tempo em que todas as coisas do mundo se aproximam rapidamente do fim. Por essa razão, este viver terreno não deve ser a nossa maior preocupação. Devemos dirigir nossa máxima atenção no que concerne ao nosso lar celestial. Tá? Quanto mais chega o tempo do fim, mais devemos estar preocupados para onde a gente vai, né? Então, o desejo de acumular riquezas na terra é uma razão. Por isso, Cristo aconselhou os discípulos no tocante a juntar tesouros nos céus de Deus da seguinte maneira, em Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. Portanto, buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Deus vive, não é para todos, mas apenas para os escolhidos, para aqueles que se destacam no grupo dos chamados, para os que querem mais de Deus e não apenas daquilo que Ele pode lhes proporcionar em termos de bênçãos materiais aqui na terra. Ele cita aqui Mateus 22,14. Mateus 22,14, vamos dar uma olhada? Mateus 22,14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a nota de rodapé de estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim: a chamada à salvação é feita para muitos. Os poucos escolhidos para herdar o reino dos céus são os que atendem à chamada de Deus, que se arrependem dos seus pecados e que creem em Cristo. Acolher a graça de Deus mediante o livre exercício da nossa vontade faz com que nos tornemos parte do povo escolhido de Deus. Interessante que a nota diz, né? Livre exercício da nossa vontade. Ou seja, ninguém é obrigado, tá? Ninguém é obrigado a aceitar Jesus Cristo e ir para o céu, não é? Enfim, é para os verdadeiros discípulos de Cristo, que já tomaram a sua cruz, morreram para si mesmos e, em hipótese alguma, olham para trás. Tá? Eles citam aqui, depois você pode ler, Mateus 10, 38 e Lucas 9, 62. Exposição número 1, o mandamento de buscar as coisas do céu. A expressão, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, que está no versículo 1, é fator determinante para a obediência ao mandamento de buscar as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. O pastor William MacDonald diz o seguinte, quando ele fala, comentando Colossenses 3:1, ele diz o seguinte: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. O se, nesse versículo, não significa que o apóstolo tenha alguma dúvida, tá? Trata-se de um se de argumento, e pode ser traduzido assim, uma vez que, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Conforme mencionado no capítulo 2, aqui mesmo de Colossenses, o crente é visto como já morto com Cristo, sepultado e ressuscitado com ele. Tá? O sentido espiritual de tudo isso é que demos a Deus a nossa antiga maneira de viver e adotamos um novo estilo de vida. Qual novo estilo? A vida de Cristo ressuscitado. Visto que fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto. Ainda que estejamos aqui na terra, devemos cultivar as maneiras do céu. Né? Ok? Paulo está se referindo à experiência do novo nascimento aqui. Por meio dela, morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. E ele cita Colossenses mesmo, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, olha só. Por meio dela morremos, né, para o pecado, ressuscitamos com Cristo. Aí ele diz assim, tendo sido sepultados, ou seja, o velho homem, juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ele faz uma nota aqui de subsídio do professor e diz assim, nossa entrada no reino de Deus ocorre somente por meio do novo nascimento, conforme está em João 3,5. A partir daí temos que buscar os interesses do reino dos céus antes dos nossos. Leia Mateus 6,33. Esse reino também possui uma constituição, que é a Bíblia, que determina o comportamento dos seus súditos, que somos nós. Jesus Cristo só poderá ser nosso Senhor se nos submetermos ao seu senhorio. Vejam lá Lucas 6,46. Se ele de fato reinar sobre nós. Há muitos segredos no reino de Deus, mas só serão revelados aos mais atentos, aos que de fato sentem prazer na lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite. Definição do verbo buscar, conforme está aí na tela. Nessa nova vida em Cristo, buscar as coisas dos céus deve ser uma meta ou um alvo permanente até a morte nossa ou o retorno de Jesus. O verbo grego, no original, tá, é buscar, procurar, e está conjugado no tempo presente, o imperativo e ativo. Portanto, é uma ordem divina que demanda uma atividade contínua e habitual. Ou seja, pensar nas coisas que são de cima, tem que ser todo dia, tem que ser toda hora, tem que ser a todo momento. Deus não vai se revelar a quem não o busca de todo o coração,
nem com sincera dedicação. Tá? Leiam Jeremias 29, 13 e 14. As coisas do alto são o objetivo da busca. Como vimos, são as coisas lá do alto que devemos buscar. O vocábulo alto aqui no grego significa acima, ou seja, no mundo celestial. Está em vista aqui a pessoa de Cristo. Na verdade, nós buscamos a Cristo, oh, aleluia, que corresponde à vida no céu. Não há dúvida, porque Paulo localiza onde Jesus está depois que foi assunto aos céus. Está assentado à direita do Pai. Tá? Então o Mestre está na sala do trono, exercendo o ofício sacerdotal, intercedendo por nós, como nosso advogado, como nosso bom pastor. Passos para buscar as coisas do alto. Como podemos cumprir esse mandamento? Primeiro, olhando firmemente para Cristo. Hebreus 12, 2. Vocês conhecem, né, esse texto? Mas eu farei a leitura para você. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, né? Olhando firmemente para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra no trono de Deus. A nota da Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim: na nossa corrida da fé, olhamos para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus, de dedicação à vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e os sofrimentos, de perseverança na lealdade ao Pai, de terminar a obra para a qual Deus nos chamou, nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia e auxílio. Né? Então, nós devemos olhar firmemente para Cristo. Isso nos dará condições, isso nos dará as condições necessárias. Então, primeiro, olhando firmemente para Cristo, para tudo aquilo que nos prometeu. Segundo, avançando sem olhar para trás em direção à perfeição moral. Ele cita aqui Gálatas 5, 22 e 23, que trata do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é constituído das virtudes de Jesus Cristo. E o Espírito Santo produz essas virtudes em nós, se nós nos submetermos a Ele, nos enchermos do Espírito. Terceiro, colocando nossas expectativas naquilo que Deus tem reservado para nós. Tá? O que é que Ele tem reservado para nós? Vamos ler? 1 Coríntios 2, 9. Vamos lá dar uma olhada. 1 Coríntios 2, 9. O que é que Deus... as perspectivas naquilo que Deus tem reservado para nós. 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluias, aleluias. A nota de estudo, né? A nota de estudo vai falar sobre essas maravilhas, porque nós somos cidadãos dos céus. Ele fala em Filipenses 3:20. Quer ver? Vamos dar uma olhada lá. Em Filipenses 3:20. Tudo isso está na revista, né? Você está acompanhando aí. Quem não está acompanhando, acompanha pela tela e presta atenção, né, no que a gente está falando. 3:20 diz assim, ó. Filipenses 3:20, tá? Que vai... Vamos lá para Filipenses. Filipenses 3:20, estava marcado aqui, facinho, né? A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nota vai dizer o seguinte, prestem atenção. O termo cidade aqui significa cidadania ou pátria. Ou seja, nossa cidadania não é mais aqui, é lá, é no céu. Paulo ressalta que os cristãos já não são cidadãos deste mundo, tornaram-se estranhos e peregrinos nesta terra. No que diz respeito ao nosso comportamento, valores e orientação na vida, o céu agora é a nossa cidade. Nascemos de novo. Nossos nomes estão registrados no livro da vida. Nossa vida está orientada por padrões celestiais e nossos direitos e herança estão reservados no céu. É para o céu que nossas orações sobem e para onde nossa esperança está voltada. Muitos dos nossos amigos e familiares já estão lá e nós também estaremos ali dentro em breve. Jesus também está ali preparando-nos um lugar. Ele prometeu voltar e nos levar para junto dele. Por essas razões,
Desejamos profundamente uma cidade melhor, ou seja, a cidade celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, e Ele já nos preparou uma cidade eterna. Amém? Então, porque somos cidadãos dos céus, e brevemente Jesus Cristo vai voltar e transformará o nosso corpo mortal de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem. Tá? Filipenses 3, 20 e 21. E nós estudamos, né, na lição anterior, o corpo da ressurreição. Que lição maravilhosa, não é? Mas vamos seguir aqui que nós temos um tempo, né? Nós precisamos aproveitar, remir o tempo, né? O mandamento de pensar nas coisas dos céus. Para que possamos perseguir as coisas dos céus de Deus, precisamos que nosso pensamento esteja sempre lá. Por isso a palavra nos diz aqui no versículo 2 do nosso texto de Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Essa nova maneira de pensar deve ser trabalhada por meio da renovação da nossa mente, tá? Conforme está ali em Romanos 12, 2. Amém, irmãos? Porque é o pensamento que controla a ação. Provérbios 23, 7. E nós podemos rejeitar pensamentos que não combinam com a palavra de Deus. Conforme está em Filipenses 3, 8, não é? É uma passagem muito boa também que diz assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não é? Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Mas para isso nós temos que guardar o nosso coração, conforme está ali em Provérbios 4, 23 ou 26. Leiam depois. MacDonald, ele vai falar algo a respeito aqui sobre esse versículo 2, pensar, né, nas coisas do alto. Deixa eu ler para vocês. Quanto à maneira de pensar, o crente não deve estar preso mais à terra. Deve considerar as coisas não como elas parecem ao olho natural, e sim do ponto de vista da sua importância para Deus e para a eternidade. Ele diz aqui que a palavra buscai diz respeito ao esforço prático, que a frase pensar nas coisas refere-se ao impulso interior e à disposição, à vontade do crente. A frase pensar nas coisas, lá do alto, é a mesma que se encontra em Filipenses 3,19, onde diz, se preocupem com as coisas. A vida nova significa que o cristão está procurando o céu e pensando no céu. Seus pés estão na terra, mas a cabeça está nos céus. Vive como um cidadão do céu, mesmo enquanto ainda está andando sobre esta terra. Voltando, né, aqui na renovação da mente, eu gosto muito dessa passagem, que está em Romanos 12, 2. Uma passagem muito conhecida, né, mas essencial para a gente chegar ao fim da carreira, caminhar, né, a nossa carreira. Quando ele diz assim, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é da mais alta importância. Nós precisamos disso. Sem essa renovação da mente e sem ter essa busca por Jesus Cristo, nós não vamos conseguir vencer. Tá? E ele diz o seguinte, ó, quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, a nota de estudo da Bíblia, de estudo pentecostal, diz assim, Paulo deixa subentender várias coisas nesse versículo. Primeiro, devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau, e que está sob o controle do inimigo. Segundo, devemos resistir às formas prevalecentes e populares de proceder deste mundo, e, em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus por amor a Cristo. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal e amar aquilo que é justo. E não ceder aos vários tipos de mundanismos que rodeiam a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Devemos conformar nossa mente à maneira de Deus pensar, mediante a leitura da palavra, gente.
e meditando, né? Não só ler, né? Mas ler meditando, aprendendo, né? Devemos permitir que nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pelas verdades celestiais e eternas, e não pelo presente século mal, profano e passageiro. Amém? Então, nós precisamos realmente ter uma transformação. Senão fica difícil, senão fica impossível. Definição do verbo pensar. O verbo pensar também foi flexionado no tempo presente, imperativo e ativo. Pensai. Tá? Mas, neste caso, a ordem divina é dada no sentido de mantermos disposição de alma, ou seja, a mente ou interior para as coisas celestiais. Mas, afinal, o que são exatamente as coisas lá do alto? O autor diz, são, por exemplo, as coisas do Espírito Santo, conforme está em Romanos 8,5, a mentalidade de Cristo, a forma divina de ver e sentir as coisas, que nos conduz a uma vida mais próxima de Deus. Leiam depois o Salmo 105, o Salmo 77,13, ok? E o que são as coisas do alto? O apóstolo se refere às coisas, né, e diz, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Portanto, elas não podem ser encontradas em parte alguma fora dos céus de Deus. Com ele habita a santidade, a luz, a sabedoria, o amor e a graça sem fim. Ele está no trono, no comando da história, que então governa sobre cada detalhe da nossa vida. Jesus é a nossa herança e bem maior, como afirmou o salmista. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? É o Salmo 73, 25. Tá? Céu e terra disputam a nossa lealdade. A luta espiritual do crente santificado está em não concentrar seus pensamentos ou interesses apenas nas coisas que são aqui da terra. Porque são coisas passageiras, efêmeras, pequenas em relação às coisas lá do alto. Nós lemos aqui, né? Que coisas maravilhosas tem Deus preparado para aqueles que o amam. Tem cristão, eu estou lendo na revista, tá? Tem cristão que não encontra tempo para orar, para ler e estudar as escrituras ou participar de algum ministério em sua igreja local, entre outras atividades espirituais. Porque seu tempo, dinheiro e esforço são mais direcionados para as coisas dessa presente vida terrena, como estudar, trabalhar, viajar, comprar, consumir, construir, casar, etc. Aí não sobra tempo para pensar nas coisas do alto, né? Na nota aqui do professor, diz assim, Jesus contou a parábola do semeador para descrever 4 tipos de pessoas que reagem à pregação da sua palavra, lá em Mateus 13, dos versículos 3 a 9. A primeira não dá a mínima importância para ela, a segunda é superficial, rasa quando se relaciona com ela. A terceira mistura a palavra com suas muitas atividades materiais e ela termina por ficar em último plano. E por último, Jesus Cristo fala de alguém que prioriza a sua palavra e então ela frutifica na vida dele. Paulo também escreveu sobre o juízo das obras do crente. E quem só pensa nas coisas desta vida não terá quase nada para mostrar lá, né? Não terá recompensa. Amém? Vejam depois ali em 1 Coríntios, leia depois 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15. Tá? São 2 mundos, então, disputando nossa lealdade. E eles não podem andar juntos, céu e terra. Segue o mundo espiritual ou as coisas lá do alto, quem já possui a natureza de Deus dentro de si, com total liberdade de crescimento. Tá? Foi o que nós falamos aqui da produção do fruto do Espírito em nós. Amém? Segue as coisas aqui da terra quem insiste em manter velhos hábitos da vida anterior à conversão, por exemplo. Tá? O crente carnal continua pensando, continua praticando, continua falando, continua se vestindo como se fosse do mundo. Tá? Então, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Tá? Então, se morreste com Cristo e ressuscitaste, não ressuscita o mesmo homem, o velho homem. Ressuscita a nova criatura, não é? Não é assim que a palavra nos ensina? Tá? E se ele se recusa a assumir novos e bons hábitos espirituais, conforme nós lemos aqui, orar, estudar a Escritura, congregar, tá? Ele está seguindo as coisas aqui da terra, aqui de baixo, não as coisas lá do alto, as que são de cima. Devemos decidir a quem agradar, a Deus ou o mundo, ou a carne. Tá? Lá, João vai dizer, né, que quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Né? São coisas diferentes. Deus é santo. Deus é santo. Continuando, há muita coisa tentando atrapalhar nossa corrida para os céus de Deus. O primeiro obstáculo que temos de enfrentar em nossa corrida para os céus de Deus está dentro de nós mesmos.
Por isso, Paulo fez menção do seguinte, ali em Colossenses 3,3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O exercício constante de pensar nas coisas do céu, por meio da leitura meditativa da Escritura e da oração, ajuda a nos desprendermos das coisas ilusórias desta terra. Leiam depois 2 Coríntios 4:18. Mas isso, meu irmão, depende de disciplina pessoal, depende de um amadurecimento, que vem como? Pelo agir do Espírito Santo na tua vida, justamente pelo desenvolvimento das virtudes de Cristo que estão no fruto do Espírito. Veja só, MacDonald fala o seguinte, quando ele comenta o versículo 3 de Colossenses 3. Ó. Ao dizer morrestes, Paulo se refere à posição do crente, e não à prática, né? Não é morrer literalmente, né? Mas espiritualmente. O velho homem morrer e nascer de novo, né? Por causa da nossa identificação com Cristo em sua morte, Deus quer que nos consideremos como tendo morrido com ele. Nosso coração está sempre pronto a contestar esse fato, porque nos sentimos vivos demais para com o pecado e as tentações. O maravilhoso, porém, é que quando nós nos consideramos mortos com Cristo pela fé, isso se torna uma realidade moral em nossa vida. Se vivermos como quem morreu, então nossa vida será cada vez mais conformada à vida de Jesus Cristo. A verdade é que nunca chegaremos à perfeição nesta vida, mas é um processo que deve continuar na vida de cada crente. Ele está falando aqui da santificação, tá? Da consagração a Deus e da separação do mundo. Não somente morremos, como também nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, diz a palavra. Tudo o que interessa ao homem mundano e o preocupa pode ser encontrado na terra. O interesse do crente, porém, é tudo que esteja ligado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O destino dele e o nosso estão unidos de modo inseparável agora. O pensamento de Paulo é que, estando nossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus, não devemos nos preocupar com as coisas insignificantes deste mundo. Tá? Existe ainda um outro pensamento ligado à frase, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O mundo não enxerga nossa vida espiritual. Os homens não nos compreendem. Acham estranho não vivermos como eles, ter o pensamento deles, falar como eles, se vestir como eles, agir como eles. Eles não entendem os nossos pensamentos, nem nossos motivos, nem nossas maneiras, nosso modo de viver. O que se diz do Espírito Santo com respeito ao mundo também se pode dizer da nossa vida espiritual. Tá? O mundo não o vê nem o conhece, diz a palavra de Deus. Essa é a nossa vida espiritual, ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em 1 João 3,1 nós lemos: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo, a Jesus Cristo. Eles não aceitam a Jesus Cristo. Tá? A verdadeira separação do mundo está no fato de que o mundo não compreende o crente e até forma uma opinião errada a respeito dele. Eles nos combatem, não é assim? Eles nos desprezam, nos menosprezam, nos ridicularizam. Prestem atenção, tá? Mas eles não vão morar no céu. Eles são cidadãos deste mundo que jaz no maligno. Eles dão atenção para os desejos da carne somente. Não é como nós, tá? Nós somos cidadãos dos céus. Estamos no mundo, mas não somos dele. Enquanto os falsos mestres e pastores ensinam seus seguidores a se concentrarem mais nas coisas desta vida, nas conquistas terrenas, nós já lemos, né, 2 Timóteo 4, os verdadeiros cristãos sabem que estão no mundo, mas não são do mundo, conforme Jesus declara em João 17,14. Tá? Por isso, se submetem ao Espírito Santo e à palavra de Deus, para serem, olha a palavra que ele usa, desmundanizados. Né? Palavra diferente, né? Porque sabem, ou seja, para tirar o mundo da gente, né? Para tirar essa vã maneira de viver que nós tínhamos antes. Porque sabe que não é somente a carne, a natureza humana, que tenta afastá-lo das coisas lá do alto, mas o sistema mundano também. Ele vive ao redor, bramando, né? Buscando um jeito que possa nos tragar. Leiam depois 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Aqui, quando ele fala que, né, estamos no mundo, mas não somos do mundo, ele faz essa referência a João 17, 14, né? Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Porque deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que oração, hein? Que oração de Jesus Cristo, meu Deus. E quando ele fala aqui santifica-os na verdade, a Bíblia de Estudo Pentecostal tem a nota, João 17:17, tá? Diz assim, santificar significa tornar santo, separar. Jesus ora na noite da véspera da sua crucificação, para que seus discípulos sejam um povo santo, separados do mundo e do pecado, para adorar a Deus e servi-lo. Devem separar-se para estarem perto de Deus, para viverem para Ele, para serem semelhantes a Ele. Essa santificação vem pela dedicação à verdade revelada pelo Espírito da verdade, ou seja, a palavra de Deus. A verdade é tanto a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo, não é? Como a revelação da palavra escrita de Deus, que é a nossa Bíblia Sagrada. Paulo lembra os crentes de Colossenses, citando já Colossenses 3:3, que nós já lemos, porque morrestes para o pecado, para o mundo, e a vossa nova vida está oculta, ou seja, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Os salvos estão guardados em Deus, pela fé em Cristo, mas também desfrutam de vida espiritual secreta, íntima com o Pai, que o mundo não entende, o mundo não consegue entender. Essa vida com Deus é a fonte do nosso progresso, do nosso crescimento. Então, suas escolhas determinarão seu futuro. Buscar, ou pensar nas coisas do alto é a melhor escolha, como disse Jesus lá para Marta, lembram? Em Lucas 10, 41, 42? Marta, está tão atarefada com as coisas deste mundo, mas a melhor parte Maria escolheu e não será retirado dela, que era o quê? Ficar aos pés do Senhor Jesus. Devemos viver para Cristo. Paulo finalizou afirmando que Cristo é a nossa vida, em Colossenses 3:4, e Ele mesmo vive em nós. Por isso o apóstolo também confessou aos filipenses que o viver para mim é Cristo, Filipenses 1:21. Portanto, nossa atenção deve estar focada nas recompensas celestiais. E quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, que é o versículo 4 de Colossenses 3. Já estamos encerrando, mas eu quero ler essa nota, a nota 3, do capítulo 3 de Colossenses, versículo 4, do pastor William MacDonald, diz assim: para levar sua descrição da posição do crente em Cristo ao clímax, o apóstolo agora considera o tempo da segunda vinda de Jesus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. No momento presente, somos ressurretos com Ele e desfrutamos uma vida que não é vista nem compreendida pelos homens. Chegará o dia, porém, em que o Senhor Jesus voltará para buscar os seus santos. Então seremos manifestados com Ele em glória. Os homens nos compreenderão a essa altura e saberão o motivo pelo qual nos comportávamos daquela maneira, ou seja, em santificação, em obediência a Deus. Para eles será tarde, para nós será o nosso momento de glória com Cristo. A última nota do professor diz assim: a expressão quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, faz referência à linha de chegada da nossa corrida ou jornada de fé em Cristo. E nesse último estágio vai ficar claro que valeu a pena crucificar o velho homem e buscar as coisas do alto, os interesses do reino de Deus antes das coisas desta vida, porque participaremos das alegrias e glórias de Cristo nos céus de Deus. Oh, aleluia! Como nós esperamos esse momento, não é? Vem, Senhor Jesus, Maranata, ajuda-nos, Espírito Santo, nessa santificação, nessa separação do mundo, nessa transformação da nossa mente, para que nós tenhamos uma vida agradável realmente diante de Deus. E chegamos à conclusão. A conclusão da nossa aula, passa muito rápido o tempo, né? A revista diz assim: o mandamento de vida cristã de buscar e pensar nas coisas lá do alto, ou dos céus de Deus, só faz sentido para quem tem consciência de sua real ligação espiritual com Jesus Cristo, ou seja, que morreu e ressuscitou. O velho homem morreu e a nova criatura nasceu de novo, nascemos de novo, não é assim? Com isso, não só os pensamentos, mas todos os procedimentos são feitos com base nas coisas lá do alto, naquilo que traz glória e honra ao nome de Deus. Eu grifei isso aqui da revista, veja só. Naquilo que traz glória e honra ao nome de Deus. A tua vida está glorificando o nome de Deus? O teu comportamento está glorificando o nome de Deus? Os teus atos, o teu linguajar,
teu trajar. Pensem nisso, tá? A nova criatura, ou aquele que nasceu de novo, faz tudo para glória e honra do nome de Deus. Cuidado, hein? Portanto, é uma escolha que fazemos aqui e agora, cujo resultado será visto quando Cristo se manifestar na segunda vinda. Tá? O resultado é subir com Cristo e estar com Ele pela eternidade. Aleluias, glórias a Deus. Nós temos, para quem tem a revista, agora aí as perguntas para a revisão. São 3 perguntas, as respostas estão no texto da lição. Respondam, tá? Respondam as perguntas, porque isso vai servir para fixar o entendimento e vocês não vão esquecer mais desse conteúdo, dessa lição que nós estudamos hoje. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Senhor meu Deus, Pai bendito, glorificamos o Teu nome. Toda honra, glória e louvor sejam a Ti, antes, agora e eternamente. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o que está assentado em seu alto e sublime trono, onde tem na palma da mão o controle absoluto de todas as coisas, a soberania absoluta sobre todas as coisas, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, meu Deus. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que puderam acompanhar conosco a ministração deste ensino, pela vida daqueles que também terão depois, Senhor, acesso a esse estudo. Senhor, que esse estudo, que esta ministração alcance, Senhor, os corações e caia em terreno fértil para frutificar para a glória e o louvor do Teu santo nome. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que nos deste de aprendermos da Tua santa palavra e da Tua sã doutrina. Senhor, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e pela ação do Teu Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, a cada dia nos separarmos mais do mundo, a cada dia amadurecermos, Senhor, sim, em verdade, Senhor, na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a transformar as nossas mentes de maneira que pensemos nas coisas que são do alto e não nas que são aqui desta terra. Acrescenta-nos a fé, Senhor bendito. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor, o querer e o efetuar. Dá-nos da Tua bendita unção. Santo Espírito, enche-nos, transborda-nos, reveste-nos. Mestre Jesus, Salvador, Redentor nosso, Mestre querido, não deixa que soltemos da Tua mão, Senhor. Abraça-nos, Senhor, meu Deus, bem apertado, porque nós queremos, Senhor, sentir e também transmitir o Teu bom perfume, Senhor, por onde quer que andemos. Senhor, apresentamos diante de Ti os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, te pedindo, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, Senhor, visita cada um deles, os que estão clamando por Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toca nessas vidas para curar, Senhor, para restaurar, para libertar, para operar milagres, Senhor, porque Tu és um Deus que não conhece a palavra impossível, e a Tua palavra nos ensina, Senhor, que o Teu ouvido está sim atento, e que Tua mão está estendida para ouvir o nosso clamor, Senhor, para salvar, para transformar, para libertar, para operar no meio do Teu povo, Senhor. Também oramos, Senhor, pelas autoridades. Deus bendito, move os corações desses homens, dessas mulheres, para que eles governem para o bem do próximo, para o bem do povo, Senhor, e não para o seu próprio ventre, para suas vaidades, para suas soberbas, para seus planos políticos, pelo poder, Senhor, mas sim para fazer algo de útil e decente para o próximo, para o povo. Pedimos Tuas bênçãos, Senhor, o Teu cuidado especial sobre os Teus pastores, Senhor. Sim, meu Deus, esforça as mãos dos Teus filhos que estão apacentando as ovelhas de Jesus Cristo. Senhor, livra do mal, livra do laço do passarinheiro, Senhor, que as armadilhas, Senhor, caiam por terra. Deus bendito, atende as necessidades deles, das suas famílias, Senhor. Sim, fortalece, Senhor,
para que eles estejam firmes, sempre segundo a palavra, sempre segundo a sã doutrina, respeitando, Senhor, os antigos marcos, para que entreguem, Senhor, ao bom pastor, ao supremo sacerdote, para que entreguem a Jesus Cristo as suas ovelhas no tempo oportuno, meu Deus. Deus querido, abençoa o meu irmão, a minha irmã. Eu te peço, Senhor, atende, Senhor, as necessidades de cada um. Aquele, Senhor, que está aflito, refrigera o coração, entra com bálsamo, Senhor. Os que estão chorando a separação de seus entes queridos, Senhor, dá consolação aos corações, meu Deus. Fortalece os joelhos, Senhor, daqueles que estão fracos na fé, meu Deus. Senhor bendito, seja, Senhor, meu Deus, propício ao clamor do teu povo, aquele que está, Senhor, padecendo necessidades materiais. Dá a provisão, Tu és o Deus da nossa provisão. Abre porta de emprego, Senhor. Move os corações em favor dos Teus filhos e filhas, para que eles consigam, Senhor, o objetivo que eles estão apresentando diante de Ti em oração, em clamor, em sinceridade de coração. Porque nós confiamos unicamente em Ti. Nós esperamos unicamente em Ti. Senhor, nós deleitamo-nos somente em Ti. Senhor, em tudo somos gratos a Ti e apresentamos nossas petições, Senhor, as nossas súplicas, clamando em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus lhes abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Stars they fled, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. His perfect love could not be
We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. Come on, every voice tonight. Let's lift our voice in praise to the Lamb who has overcome. Hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is If there are words for him, then I don't have them. You see, my brain has not yet reached a point where it can form a thought that could adequately describe the greatness of my God. And my lungs have not yet developed the ability to release a breath with enough agility to breathe out the greatness of his love. And my voice, you see, my voice is so inhibited, restrained by human limits, that it's hard to even sing the praise of. You see, if there are words for him, then I don't have them. My God, his grace is remarkable. Mercies are innumerable. Strength is impenetrable. He is honorable, accountable, favorable. He's unsearchable yet knowable. Indefinable yet approachable. Indescribable yet personal. He is beyond comprehension, further than imagination. Constant through generations, king of every nation. But if there are words for him, then I don't have them. You see, my words are few. And to try and capture the one true God, using my vocabulary would never do. But I use words as an expression of worship to a Savior who is both worthy and deserving of my praise. So I use words. My heart extols the Lord, blesses his name forever. He has won my heart, captured my mind, and has bound them both together. He has defeated me in my rebellion, conquered me in my sin. He has welcomed me into his presence, completely invited me in. He has made himself the object of my sight, flooding me with mercies in the morning, drowning me with grace in the night. But if there are words for him, then I don't have them. But what I do have is good news. For my God knew that man-made words would never do. For words are just tools that we use to point to the truth. So he sent his son, Jesus Christ, as the word, living proof. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.
For by him all things were created, giving nothingness formation, and by his word he sustains in the power of his name. For he is before all things, and over all things he reigns. Holy is his name, so praise him for his life. The way he persevered in strife, the humble Son of God becoming the perfect sacrifice. Praise him for his death. That he willingly stood in our place, that he lovingly endured the grave, that he battled our